Você já ouviu falar que o pé da futura mamãe pode crescer até 2 centímetros durante a gravidez? Pois é, esse momento mágico da vida da mulher guarda muitas outras curiosidades. Mas nós vamos agora desmistificar algumas afirmações com a ajuda da nossa parceira, a ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana, que é a Ana Lúcia Beltrame. Você estava sumida, Ana, por quê? Você acha que eu estava sumida? Sempre é bom voltar. Obrigado, meu amor. Obrigada obrigado. pelo convite. Adorei o óculos, te falei em off, né? Tudo bom, Sua querida? homenagem, Obrigado, sua meu homenagem. amor, obrigado. Ana, tem um monte de coisa aqui que nós vamos levar para o lado do mito ou da verdade. Sim. Primeira afirmação. Mito ou verdade? Aquilo que eu falei na hora aí. Os pés das mulheres podem crescer durante a gestação. É mito ou verdade? Podia ser verdade, né? Daí a gente trocava o guarda-roupa inteiro, né? Mas é mentira, é mito. É mito. O que acontece durante a gravidez pode ter um edema, né? De membros Sim. inferiores, um inchaço, porque o abdômen da mulher ela vai crescendo, o retorno dos vasos sanguíneos vai ficando mais difícil e não é infrequente que as mulheres fiquem com os pés inchados. Tá. Mas não aumenta de número. A gente tem que ficar com o mesmo guarda-roupa de sapatos. Legal. Bom, a outra, Ana, aqui. Mito ou verdade? A grávida deve evitar o uso do adoçante. Isso é mito, né? A grande maioria dos alimentos que são diet, light, eles são permitidos para gestantes. Só que, claro que, como tudo, com moderação. Com lógico. moderação. Mas é mito, grávida pode utilizar adoçante, sim. Outro. Mito ou verdade? É melhor a grávida se deitar sobre o lado esquerdo do corpo. É verdade, isso é Ah, verdade. é? Por que do lado esquerdo? Por causa da veia cava. Tá. Então, assim, a gente tem uma veia, né, que tem o retorno venoso e os vasos sanguíneos, e quando você deita do lado esquerdo, a vascularização, ou seja, a chegada do sangue no útero, ela fica melhor. Mas é o que eu falo para gestantes, porque daí gestante, né, você fala uma coisa, ela segue aquilo à risca. Tá. E daí fica com dormência de ficar só do lado esquerdo. Eu falo, não tem assim, de preferência para o lado esquerdo, mas de lado, qualquer lado é um lado bom, né? O que não é legal é ficar deitada de barriga para cima, Tá. porque daí você comprime os vasos, daí falta circulação, falta respiração. De qualquer lado é bom, do lado esquerdo melhor. Tá. Mito ou verdade? O bebê sente tudo de dentro da mãe. Você sabe que essa é uma pergunta interessante, porque apesar da ciência, né, tá cada vez mais evoluída, o que o bebê sente, né, o sentimento do bebê dentro do ventre materno é um enigma. O que a gente não sabe então se ele fica triste, se ele fica feliz, a gente não tem como saber isso. O que a gente sabe é que os hormônios passam pela placenta. Tá. E daí, por exemplo, se a mãe ela está estressada ou se ela está chorando, os batimentos cardíacos dela vão aumentar, os batimentos cardíacos do bebê também vão aumentar. Se ela está estressada, ela aumenta o cortisol pode aumentar também no bebê. Então, isso provavelmente tem alguma consequência naquele momento do comportamento fetal. Tá. Então, neste sentido, a gente pode dizer que sim. Bom, falando de bebês, é verdade que ele sente cheiro dentro da barriga? Mito ou verdade isso? Cheiro a gente não sabe, agora escutar ele escuta. Escutar o bebê escuta. O bebê, a partir da 12ª semana de gravidez, que é o 3º mês de gravidez, ele já consegue escutar, já tem o aparelho auditivo primitivo. Ao redor da 16ª semana, acredita-se que ele já escute os sons mais abafados. E ao redor da 21ª, 24ª semana, ele consiga distinguir melhor os sons. Isso é tão verdade que existem algumas técnicas de se acalmar o bebê e tem vários aplicativos, hoje em dia você encontra com facilidade, que vão imitar os sons de dentro do ventre materno. Então, o som do sangue, né, do batimento cardíaco, os passos da mãe. Então, o bebê, ele escuta tudo, a partir da 20ª semana, além dos sons de dentro do corpo da mãe, já é possível, ele já reconhece a voz da mãe, a voz materna. Isso faz com que, vamos dizer, se for filho de uma cantora, ele pode Sim. nascer com vocação para música?
Eu acho que sim, mas acho que tão importante, né? Mais importante do que isso é a questão do vínculo materno com o bebê, né? Assim, se a mãe, a gente fala, conversa com o seu bebê, por mais estranho que pareça, né? Que parece que é mais um monólogo, mas o fato dela conversar, além dessa questão da percepção do bebê, ela vai criando um vínculo, ela vai percebendo que aquele bebê, ele é uma pessoa, é um indivíduo, e existem estudos que mostram que esse relacionamento das mães que conversam com o bebê no pós-parto, que é realmente um momento muito delicado para a mulher, né, por conta da queda hormonal, da mudança da qualidade de vida, do jeito de viver, esse link com o bebê, ele é maior nas mulheres que conversam na gravidez do que aquelas que não faziam isso durante a gestação. A partir de que mês que você acha que ele começa, ou que semana? 3 meses. Tá. 12ª semana já Tá. começa, você já tem o aparelho auditivo primitivo, que escuta mesmo a partir da 20ª. Quer dizer, o toque da mãe, essa coisa também sente. Sente, assim, toda a movimentação fetal, materna, ela Tá. repercute na movimentação fetal. Olha, agosto é o mês da conscientização da esclerose múltipla. Ah, é legal. E tem uma coisa que eu queria saber, que se é mito ou se é verdade, que dizem que a gravidez reduz a sintomatologia, ou melhor, os sintomas da doença, é verdade? Olha, Rony, foi interessante você tocar nesse assunto, porque a esclerose múltipla, ela é uma doença que pega muitas mulheres em idade fértil e que tem o desejo da maternidade. Tá. E isso é um questionamento que todas elas têm quando tem o diagnóstico da esclerose múltipla. Será que na minha gravidez isso vai piorar a minha condição clínica, né? Será que isso vai atrapalhar o meu tratamento? E a boa notícia é, por ser esclerose múltipla uma doença autoimune, durante a gravidez, a mulher ela fica com a imunidade mais baixa, porque aquele bebê ela não é só dela, é do marido também. Então, por isso que grávida pega mais gripe, fica com mais problema intestinal, se come alguma coisa estragada, porque a imunidade abaixa. E isso para a doença é muito bom, porque a doença ela melhora, exatamente, ela melhora durante a gravidez. Então as pacientes elas passam muito bem, raramente tem alguma agudização da doença, não é impeditivo que se tenha parto normal, que é uma outra pergunta que eu tenho algumas pacientes que tiveram esclerose múltipla e que tiveram partos normais, não é impeditivo que se faça anestesia, então elas podem tomar a raquianestesia ou o duplo bloqueio, que é com a peridural, tanto para cesárea quanto para o parto normal, então não tem problema nenhum. O que a gente tem que ficar um pouco mais atento é no pós-parto, que no pós-parto algumas mulheres elas podem ter algum período de agudização, mas se for bem controlada, se for bem orientada com acompanhamento médico, isso vai muito bem. Pô, é uma boa notícia. Eu pensei que era mito isso, não é verdade? É verdade. Puxa vida. É verdade. Mito ou verdade? Isso aqui é muito divertido. Chupar limão ajuda a combater as náuseas da gestante? Mito ou verdade? É verdade. Quê? É verdade, é verdade. Durante o primeiro trimestre, as mulheres elas têm ou uma inapetência, uma alteração realmente do paladar e muitas delas não conseguem comer absolutamente nada e ficam só vomitando. E existe uma melhora desse quadro clínico quando ela come algum alimentos cítricos, né? Tá. Então limão, laranja azeda, gengibre ajuda muito. Então a gente sempre fala para a grávida que está nauseada no início da gravidez, então além dos alimentos cítricos, uma boa dica, ela fracionar a dieta, comer pouquinho várias vezes ao dia, que nem passarinho, porque grávida, ela com o estômago muito cheio, ela vai ficar nauseada e vai ficar com azia, porque a digestão na gravidez é uma digestão muito mais lenta, e com o estômago vazio, ela sente dor de estômago e vai vomitar. Então é comer pouquinho toda hora, preferência alimentos cítricos, porque isso ajuda na salivação. Melhor do que tomar talidomida, né? Nossa, absurdo, isso aí foi um grande crime, né? Eu tenho amigas que as mães tomaram talidomida. Que tiveram consequências fetais, nasceu né? sem braço, a outra... Olha, que difícil. Que absurdo. A grande maioria das vezes a gente consegue controlar com a alimentação, mas se for necessário, Rony, a gente tem alguns medicamentos que já são testados e aprovados e que as mulheres, obviamente com prescrição médica, podem utilizar para aliviar esses sintomas que são realmente chatos no início da gravidez. Claro. Né? Tem outro aqui. Mito ou verdade? Gestantes não podem pintar o cabelo.
Ah, isso é mito. É mito. Graças a Deus, gestante pode ficar bonita na gravidez, né? Ainda mais assim, agora as mulheres estão engravidando mais velha, tem os branquinhos, só que tem um período que a gente evita. Então, assim, primeira coisa, evitar no primeiro trimestre, né? Que é na formação. Bom, tudo, né? Tudo. A embriogênese, primeiro trimestre, claro, vamos evitar. claro. Depois do primeiro trimestre, a gente libera, mas são as tintas sem amônia, que são os tonalizantes. E após a 20ª semana, aquelas que fazem luzes e tal, elas podem fazer sem encostar muito na raiz. Tá. Então dá para, com algumas restrições, né, alguns cuidados, dá para tingir cabelo sim. E uma outra coisa, mito ou verdade? Durante a gestação, a mãe não pode ou pode tomar antibióticos? Ela pode sim tomar alguns antibióticos e assim, é importante a gente falar, só que são alguns, né? Não são todos. Normalmente são os antibióticos mais antigos que as gestantes elas podem tomar, porque são aqueles que são testados e que a gente já viu que não tem nenhum problema para o bebê. E é importante que quando ela tenha uma infecção diagnosticada, ela faça o tratamento que eventualmente pode ser com antibióticos, porque as infecções que não são tratadas, como por exemplo, infecções urinárias, às vezes até abscessos dentários, podem precipitar trabalho de parto prematuro caso não sejam controlados adequadamente. A minha primeira mulher tomou antibiótico que tinha exatamente uma infecção urinária. A infecção urinária é uma infecção que pode ser frequente durante a gravidez, porque você tem uma mudança da anatomia ali e a grávida também tem mais secreção vaginal, além de ter imunidade mais baixa. Claro. E ela é uma das principais causas de trabalho de parto prematuro. Por isso que a gente tem que ficar sempre rastreando e se fizer algum diagnóstico que ele seja precoce para evitar aí um parto antes da hora, né? Ana Lúcia Beltrame, por favor, não me abandone mais. Não vou te abandonar. Eu adoro vir aqui no seu programa, Obrigado, Rony. querida. É sempre um grande prazer. Obrigado, querida. Um beijo para você. Obrigado.